Bom dia, meus irmãos. Uma alegria podermos nos reunir como corpo do Senhor, como igreja de Cristo, para aprender da palavra de Deus, aprender das Escrituras. Já fomos abençoados nesta manhã, ouvindo a palavra do Senhor com o nosso irmão seminarista Lucas Vanzella, que nos trouxe uma palavra grandiosa, que nos edificou muito. Louvamos ao Senhor com cânticos de adoração a Ele, né? Glorificamos o nome do Senhor e agora iremos continuar o culto a Deus, continuar glorificando ao Senhor com a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos usando, para quem ainda não sabe, nós estamos usando essa revista, né? Que é a revista escrita pelo reverendo Leandro Lima, As Grandes Doutrinas da Graça, volume 2. E nós estamos estudando a lição de número 13. Nós estamos estudando pneumatologia, provavelmente encerraremos a pneumatologia no domingo que vem, né? Falamos do batismo com o Espírito Santo semana passada, com o seminarista Lucas Vanzella, e hoje eu estarei aplicando a lição número 13, ainda dentro da disciplina da pneumatologia, falando da plenitude do Espírito Santo. Então, eu te convido a orar para que assim possamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Santo Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Glorificado seja o Senhor sempre e sempre. Obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa. Obrigado por este dia, Senhor, que Tu nos preparou. Obrigado pelo culto, Senhor, que o Senhor permitiu que nós pudéssemos dar a Ti, entregar a Ti com louvores, com comunhão, com intercessão, Senhor. E Tu nos falaste, Senhor, através da Sua palavra. Muito obrigado por isso. Continue conosco neste período, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós falamos semana passada sobre o batismo no Espírito Santo. Como é que a Igreja Reformada entende, então, esta questão sobre o batismo com o Espírito Santo? Quando é que ele acontece? Se ele vem junto com dons, como crê uma ala do cristianismo, né, dos evangélicos, se ele é um segundo revestimento, acompanhado de dons. Nós explicamos tudo isso com a nossa visão. E hoje nós vamos falar, então, da plenitude do Espírito Santo, né? O reverendo Leandro, ele entende, e é isso que a teologia tradicional também entende e defende, que a plenitude do Espírito Santo é a vida idealizada por Deus para todos os crentes, diz o reverendo Leandro, né? Que ela é o segredo do sucesso espiritual e a garantia da vida de santidade. Então, a plenitude do Espírito Santo é aquilo que Deus quis para o seu povo, para o homem que ele criou. Uma vida que Deus pensou e idealizou para todos os eleitos. Então, esta vida que Deus preparou, que ele idealizou, é o segredo do sucesso espiritual. É a garantia da vida de santidade. Então, quando Deus cria o homem, quando Deus cria este ser, a sua imagem, né, e a sua semelhança, em que Calvino entende que esta imagem e semelhança ela está ligada na alma e não no corpo, como alguns defendem, mas é na alma que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Porque é ali que o homem carrega os atributos de Deus. Então, quando Deus cria este ser, a sua imagem e sua semelhança, Deus, então, intenciona, idealiza um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com este ser que ele criou. Esse relacionamento que era para ser duradouro, que era para ser contínuo, tá? É quebrado esse pacto, né? É quebrado este elo de relacionamento por causa do pecado, né? Por causa da entrada no pecado do mundo, quando Adão e quando Eva cedem à tentação da serpente, ou cai no engodo da serpente. Então ali o homem perde esse relacionamento com Deus, nós já vimos isso. Ali o homem ele sofre então a morte espiritual e agora o homem está num estado de trevas, está num estado de
mortandade, um estado de morto espiritual. Tá? Só que não é o fim do ser humano, não é o fim da criatura, do ser criado à imagem e semelhança de Deus, a entrada no pecado do mundo e essa quebra no relacionamento. Porque em Jesus Cristo o homem é restaurado a esse relacionamento pessoal com Deus. Então, se no Éden, com a serpente, este relacionamento foi quebrado por causa do pecado, em Jesus Cristo o homem ele é restaurado. É Jesus Cristo quem traz de novo o homem para esse relacionamento com Deus, né? E esse relacionamento não é mais nos moldes antigos ou nos moldes ou no molde anterior como o homem vivia, mas este relacionamento agora ele está num nível mais elevado do que poderia existir, porque o homem passa a ser agora local aonde mora o Espírito de Deus. Então, Jesus Cristo, ele não só restaurou o homem, né, para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus, mas agora o homem, além de ser restaurado e poder viver esse relacionamento com Deus, agora o homem torna-se morada, torna-se templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Assim o homem pode então desfrutar do maior benefício que ele poderia ter imaginado, que ele poderia ter pensado, né? Agora, o benefício é muito maior para o homem. E só dessa forma que o homem pode se sentir plenamente realizado e feliz. Sem essa plenitude, né? Embora, né, nós concordemos que convertidos, né, ou que embora nós sejamos convertidos, podemos ser bem poucos diferentes da maioria dos homens que vivem neste mundo, né, em relação a fatores naturais. Nós podemos ser bem diferentes dessas pessoas. Só que a plenitude nos torna verdadeiramente diferente. Então, é isso que nós gostaríamos que vocês entendessem. O homem, sem ser habitação do Espírito Santo, sem ter essa plenitude de vida, ele torna-se, mesmo um recém-convertido, ele torna-se um pouco diferente dos demais homens não convertidos, dos demais seres dessa terra. Mas, na plenitude, ou cheio do Espírito Santo, o homem, então, o ser humano torna-se verdadeiramente diferente, né? E é aqui, como nós aprendemos domingo passado, é aqui que as pessoas confundem o batismo do Espírito Santo com a plenitude do Espírito Santo. Elas misturam os dois e acabam, então, aí confundindo plenitude, né, que é onde o Espírito Santo passa a morar no cristão, no crente, e com o batismo que acontece no início do chamado do cristão, né? Então ele recebe então o batismo com o Espírito Santo, como nós aprendemos, e depois ele recebe a plenitude. O Espírito Santo passa então a morar nele de forma que ele muda radicalmente e ele não se parece mais com outras pessoas no estilo de vida, né? Porque agora ele passa a ter uma vida plena, perfeita diante de Deus. Bom, se o batismo, né, dá direito a um enchimento contínuo do Espírito Santo, um agir do Espírito Santo sobre a vida do crente, que pode ser aumentado ou diminuído, né, ao longo da vida, ao longo da caminhada, né, nós chamamos, então, o enchimento do Espírito Santo de plenitude do Espírito Santo. De acordo com as Escrituras, meus irmãos, essa plenitude deveria ser a vida cristã normal. Tá? Isso deveria ser a regra na nossa vida. Deveria ser norma. Mas o pecado causa, então, o esvaziamento espiritual da vida do ser humano. Esse esvaziamento, ainda que não seja definitivo, né, faz com que não tenhamos forças para resistir ao mal e nem vontade de servir ao Senhor. Em contrapartida, Deus nos coloca, então, uma opção
ou nos dá a opção contínua desse enchimento. Isso significa, então, que nós podemos ser cheios, né, do Espírito Santo, e também podemos ser cheios quantas vezes quisermos, que é diferente do que os pentecostais acreditam, né? Eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo traz, então, um enchimento à pessoa que já é crente, uma espécie de segunda bênção após a salvação, né? Então, o crente ele é abençoado pela segunda vez no batismo com o Espírito Santo, onde ele fica evidenciado por causa dos dons do Espírito. Então, ele recebe o batismo, é cheio do Espírito Santo, então ele começa a ter manifestações místicas, né? E é isso que comprova o batismo com o Espírito Santo. Nós não cremos assim. Nós acreditamos que o cristão, todo cristão é batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz morada nele, né? Mora no cristão. E uma vez que o Espírito Santo mora na vida do cristão, agora esse cristão pode ser cheio quantas vezes for necessário ou ele quiser, né? Não como os pentecostais acreditam, né? Então nós acreditamos que não precisa, que a maior evidência de que uma pessoa ela tem uma plenitude do Espírito é a vida que ela leva, é o testemunho diário do cristão, né? Então, se o esvaziamento ele não é definitivo e não é, né? Faz com que não tenhamos forças para resistir ao mal, nem vontade de servir ao Senhor. Em contrapartida, Deus nos dá essa opção, então, de poder escolher, né, desse enchimento contínuo, né, significando que nós podemos ser cheios quantas vezes quisermos ou precisarmos. E, de fato, sempre nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ao contrário do batismo com o Espírito Santo, que é uma obra realizada por Deus, né, isso independe de nossa vontade, tá? A Bíblia nos ensina a orar, nos ensina a buscar pela plenitude do Espírito Santo. E é esse texto que eu quero ler com vocês, né? Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, tá? Ou contenda, depende da sua versão. Mas enchei-vos do Espírito, né? Então, Paulo aqui diz que o cristão ele deve fugir, né, daquilo que causa contenda, que causa devassidão, e ele deve, então, ser cheio do Espírito, buscar se encher do Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela não diz que nós devemos orar para buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma invenção, tá? É uma invenção do povo evangélico, né? Porque Jesus diz assim para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus não disse: ficai em Jerusalém, orem pedindo revestimento, né? Orem pedindo batismo, orem pedindo, então, uma manifestação mística. Jesus não pede isso, Jesus diz aos seus discípulos, né? E é um imperativo aí dizendo, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ou seja, eles seriam revestidos independente deles quererem ou não. Independente deles ou não, eles seriam batizados com o Espírito Santo ali em Atos 2. Né? Então, a Bíblia não nos ensina a ficar buscando batismo com o Espírito Santo, como algumas igrejas têm a prática de fazer cultos de batismo ao Espírito Santo. E lá você vai e a pessoa fica orando, pedindo para Deus batizar ela, e aí se Deus não batiza, né? Claro que estou falando aqui o linguajar deles lá, né? Ela começa então ficar triste porque ela acha que ela está em pecado, porque ela acha que Deus gosta mais do outro do que dela, porque ela não tem fé, e começa a arrumar um monte de coisa, quando na verdade todo cristão é batizado com o Espírito Santo, né? Todo crente lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, todo crente convertido é redundância, né? Todo cristão, todo aquele que foi convertido, né? Ele é batizado com o Espírito Santo. Ele deve orar para o quê, então? Ele deve orar para que ele seja cheio do Espírito Santo. Ele deve orar para que
Deus, então, o encha do Espírito Santo, né? Ele deve buscar essa plenitude do Espírito Santo, que é uma obra contínua, deixa eu falar certo aqui, contínua e necessária na vida do cristão. Então, todo crente deve, então, buscar o preenchimento ou buscar essa plenitude do Espírito, porque é uma obra contínua, né, e necessária. Ser cheio do Espírito Santo deve ser a maior busca do cristão nessa vida, né? A plenitude do Espírito é uma obra diferente das demais obras do Espírito Santo, por ser condicional, experimental e repetida. Olha que interessante, né? Enquanto uma ala do meio evangélico busca dons, né? Busca manifestações espirituais, busca aí as coisas místicas, né? O que o cristão deve buscar é ter uma vida plena no Espírito, deve buscar a plenitude do Espírito Santo, porque isso é condicional, né? Isso também é experimental, né? O cristão pode ter isso, ele pode viver, pode ter essa vida. E ela é repetida, ele pode buscar isso quantas vezes ele precisar, né? O batismo e a regeneração e o selo não são coisas experimentais, né? Na verdade, são coisas não experimentais, tá? Ocorrem no momento da conversão. Então, quando a pessoa é convertida, ela é regenerada e ela é batizada com o Espírito Santo e ela é selada como propriedade de Deus. Isso não é algo experimental, isso é algo que acontece logo na conversão. Ao contrário, né, o enchimento do Espírito ou a plenitude do Espírito pode ser experimentado e repetido muitas vezes. Como diz, então, John Stott, né, ele diz, quando falamos do batismo do Espírito Santo, estamos nos referindo a uma concessão de rito, né? Na verdade, estamos nos referindo a uma concessão definitiva. Quando falamos da plenitude do Espírito Santo, estamos reconhecendo que é preciso apropriar-se contínua e crescentemente deste dom, né? Então, é muito interessante o que diz John Stott sobre isso. Ele entende, então, que o batismo com o Espírito Santo é algo que se refere a uma concessão definitiva, né? E a plenitude do Espírito Santo é algo que nós nos apropriamos e é contínua e crescente, né? Então, isso é muito interessante. Portanto, né, nós devemos, então, reconhecer que o batismo é uma experiência da qual não participamos, tá? Não faz de nós pessoas inativas, pois temos responsabilidade da plenitude do Espírito Santo. Isso nos leva ao entendimento de que é possível que alguém que foi batizado com o Espírito se esvazie desse Espírito, tá? E precise ser cheio novamente. Não significa que ele será batizado outra vez, pois o batismo é único. Nem mesmo quem ficará totalmente vazio desse Espírito, pois Deus nunca retira totalmente o espírito dos regenerados, tá? Então, uma pessoa, por mais que ela esteja vazia, né, no sentido de que ela necessita ser cheia do Espírito Santo, ela não está sem o Espírito Santo. Vazio não significa que ela está sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz morada nela, tá? Então, nós então precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo, ser cheios. Isto, né, aconteceu, como eu citei, no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo e também receberam a plenitude ali junto com o batismo. O batismo nunca mais se repetiu, mas a plenitude sim. Nunca mais, então, nós vimos nas Escrituras aquele ato, né, que ocorreu em Atos capítulo 2, mas no tocante ao batismo. Mas o que aconteceu em Atos 2, no tocante à plenitude, isso aconteceu outras vezes mais e continua acontecendo, né? Em Atos 4 está registrado, então, o momento em que a igreja enfrentou a primeira perseguição. Os sacerdotes prenderam os apóstolos, lançaram na prisão, e depois de interrogá-los, exigiram que não falasse mais no nome de Jesus. E eles lhe fizeram, então, o quê? Grandes ameaças.
né? Quando foram soltos, os crentes se reuniram e começaram a orar. Na oração, clamaram pela soberania de Deus e pediram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu povo que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendestes a mão para fazer curas, sinais e prodígio por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, o apóstolo relata, né, relata a Deus aqui, né, na verdade, relata uma resposta de Deus à oração da igreja, já no versículo 31. Diz assim, ó, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. E já haviam sido batizados com o Espírito Santo, mas precisavam de um novo enchimento, né? Eles já tinham sido batizados. Notem isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque essa falácia de que crente que está com 30 anos, né, que serve ao Senhor, que tem uma vida piedosa, que tem uma vida cristã ativa, que eles têm que buscar o batismo de Atos 2, não é verdade. Vejam só, nos versículos 29 e 28, então eles foram presos, né, interrogados, soltos, ameaçados, porém, quando saem, eles vão orar ao Senhor, pedindo ao Senhor, então, que os ajude e olhe para as ameaças que lhes foi feito, né? Lembram, então, dos sinais, prodígios e curas feitas por intermédio de Jesus Cristo, Filho de Deus. No versículo 31, então, o Senhor responde, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios. Opa! Se isso aqui é batismo, como defende os pentecostais, por que eles ficaram cheios? Né? Eu sei que vai ter alguém que vai dizer assim, não, mas é uma renovação, que é isso o termo que se usa no pentecostalismo, né? Uma renovação, eles foram renovados. Por isso que nós temos que buscar, então, o que é a renovação do Espírito Santo. Isso é uma falácia, irmãos. Isso é uma falácia. O texto não diz isso. O texto não diz que eles, depois de serem presos, interrogados, ameaçados, né, eles foram orar pedindo, Senhor, nós estamos fracos, estamos tristes, nós estamos sem ânimo para continuar pregando, nós estamos desiludidos, né, nós estamos até duvidosos, né? Então nós estamos vazios do Espírito Santo, nós não temos mais aquela chama que o Senhor fez conosco lá em Pentecostes. Não é isso que diz o texto. O texto diz que eles oravam ao Senhor, pediram para o Senhor olhar para as ameaças daqueles que fizeram, daqueles sacerdotes, para que, assim como Deus usou Jesus com sinais, prodígios e curas, o Senhor então intervisse na causa. Estavam convictos de fé, eles estavam então cheios da graça de Deus, né? com consciência daquilo que lhes viria. E o Senhor então enche-os do Espírito Santo. Dá a eles, então, um enchimento. Porque pode ser que, pode ser até que eles estivessem meio tristes aqui por terem sofrido e precisavam, então, e se sentir um pouco vazio. Mas aqui não diz que eles foram batizados, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Tá? E aí a resposta foi que, com intrepidez, eles anunciaram a palavra. Mesmo depois de presos, interrogados, ameaçados, eles foram e continuaram pregando a palavra do Senhor com intrepidez. Né? Eles já haviam sido batizados, né? Mas agora precisavam de um enchimento do Espírito Santo para poder realizar a obra de Deus e enfrentar desafios ainda maiores. Né? Bom, por que nós devemos ser cheios do Espírito? Por quê? Né? Isso é uma pergunta que requer uma resposta, né? Uma pergunta que nós, talvez você que esteja nos assistindo, está fazendo na sua mente ou por algum outro momento tenha feito. Nós devemos pensar ainda, então, sugere a nossa revista, né? No porquê de sermos cheios do Espírito. Por que ser cheio do Espírito? Por duas razões muito básicas, tá? Maturidade e serviço, tá? O enchimento do Espírito Santo representa a maturidade cristã. Quando somos convertidos, quando damos os primeiros passos na fé cristã, a Bíblia diz que passamos pela experiência de um novo nascimento.
Tá? Entendendo, então, a analogia, podemos dizer que, no momento da conversão, somos crianças ou mesmo bebês, tá? Em Cristo. O teólogo e escritor Louis Berkhoff, ele usa uma figura para ilustrar a nova condição. Ele diz assim, abre aspas, uma criança recém-nascida é salvo, né, exceções perfeitas em partes, mas não está no grau de desenvolvimento da qual ela foi destinada. Justamente assim, o novo homem é perfeito em suas partes, mas na presente vida continua imperfeito no grau de desenvolvimento espiritual, fecha aspas. Então, a teologia bíblica, né, e as escrituras, elas nos remetem a entender que a plenitude do Espírito Santo, por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Para ter maturidade, para que eu cresça, né, em maturidade, para que eu não fique agindo como um menino, né, um recém-convertido, né, um indouto na fé, né? Então eu preciso ser cheio, porque isso vai me dar maturidade, isso vai dar para mim experiência, né? Isso vai dar para mim páginas de livros escritos, né? Para que eu possa sempre olhar para aquilo e ver o quanto o Senhor agiu e quanto o Senhor fez através da minha vida. Então, a maturidade, ele vai saber, então, como lidar com questões difíceis. Esses discípulos, a qual nós lemos aqui em Atos capítulo 4, versículos 28, 29, 30 e 31, quando eles foram cheios do Espírito Santo, deu a eles maturidade, né? E nós percebemos que isso foi fato na vida deles, porque Pedro, no seu começo de carreira, era um homem totalmente sanguíneo, né? Vai para cima, arranca a orelha de soldado, né? Afobado, ansioso, né? Extremamente temperamental, mas passando-se o tempo, né? E agora recebendo a plenitude do Espírito Santo, Pedro é um homem que vai terminar a sua vida totalmente diferente, né? Porque agora Pedro tem experiência, sabe que não é pela espada, né? Material, mas é pela espada da palavra que o homem vencerá os obstáculos dessa vida. E segundo motivo por que de ser cheio do Espírito Santo é o serviço, né? É o serviço. Então, se o crescimento vem pelo conhecimento do Espírito Santo, e vem, né? Nós devemos então entender que uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não se esmera no trabalho na casa do Senhor ou para o trabalho para o Senhor, ela é uma pessoa que ela ainda não é cheia do Espírito Santo. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, temos vontade de trabalhar na casa do Senhor, temos vontade de servir ao Senhor, temos vontade de nos doar a Cristo, né? Então, quando as pessoas não têm essa vontade de servir a Deus, elas estão na hora delas pedirem a Deus para serem cheias do Espírito Santo, para terem a plenitude do Espírito Santo e assim ter o trabalho e assim poder trabalhar para o Senhor. E então, além dessa maturidade que eu já relatei, né, o enchimento do Espírito Santo ele dá isso ao cristão, dá ao cristão a vontade de trabalhar, né? E nesse ponto é importante, né, nós termos um olhar mais minucioso para o fato de que, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava pessoas para funções específicas, como nós aprendemos na lição retrasada, quando falamos da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Lembra que nós falamos sobre Bezalel, Sansão, Davi e outros homens que foram cheios do Espírito Santo para realizar tarefas específicas, né? Para fazer funções específicas. Tá? Então, isso é importante. Quando eu não entendo por que eu devo ser cheio do Espírito Santo, então eu preciso compreender, né? Na verdade, eu preciso compreender o porquê que eu devo ser cheio do Espírito Santo, por que eu devo ter a plenitude do Espírito Santo.
para a maturidade, para que eu seja um cristão maduro, né? Que eu tenha uma história, uma experiência, e para tarefas específicas, né? Aqueles homens de Atos 4, depois de terem passado por tudo que eles passaram, agora eles teriam desafios maiores, então eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, precisavam da plenitude do Espírito Santo para enfrentar aí coisas muito piores, e eles enfrentaram, né? Foram transpassados, foram crucificados, alguns foram mortos a fio da espada, né? Então eles tinham obras específicas a realizar, e precisariam de muita coragem e de muita força para realizar aquela obra que Deus chamou. O Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo ou ter a plenitude do Espírito Santo, também nos ajuda a entender, né, que uma vida cheia do Espírito Santo, um cristão que leva uma vida na plenitude do Espírito Santo, além de ter como característica, eu creio que característica principal, produzir o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, né, versículos 21, 22. Então, o cristão ele passa agora a produzir o fruto do Espírito, tá? E também ele tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. E essa obra que o Espírito Santo faz dentro do cristão chama-se iluminação, tá? Então, a iluminação, ela refere-se basicamente à atuação do Espírito Santo em capacitar homens a entenderem a palavra de Deus, tá? A iluminação, ela não provê informações ou revelações além daquelas encontradas na Bíblia, e é essa a confusão que os pentecostais e os neopentecostais fazem, porque eles acham que aquilo que Deus está ajudando eles a compreender da palavra, aquilo é uma revelação única e exclusiva a eles, quando na verdade não é, né? Quando na verdade todo cristão ele é iluminado pelo Espírito Santo para compreender as Escrituras deixadas por Deus, né? E o Senhor rejeita qualquer outro tipo de palavra, qualquer outro tipo de testamento, qualquer outro tipo de revelação, além daquelas as quais estão nas Escrituras. Qualquer outra coisa além disso é para ser considerada maldita, né? Conforme ela diz em Gálatas. Então, buscar a plenitude também nos dá essa graça de sermos iluminados pelo Espírito de Deus, né? Ou pelo Espírito. João Calvino, sobre isso, ele diz que a carne não é capaz de tão alta sabedoria como é compreender a Deus e o que a Deus pertence, sem ser iluminado pelo Espírito Santo. Então, a carne não é capaz dessa sabedoria de conseguir compreender a palavra de Deus, né? A nossa alma pode fazer isso porque o Espírito Santo é quem capacita, quem dá isso ao cristão. Então a iluminação, o Espírito Santo, então, ele vai nos convencer, ele vai convencer o pecador, tá? Do pecado, ele vai conscientizar o cristão acerca da vida cristã, tá? Ele vai, então, conduzir aquela pessoa no caminho honesto, no caminho de justiça, no caminho de bondade, no caminho que glorificará a Deus. Sobre isso, a R6 Sproul, ele diz que o mesmo Espírito que inspira a palavra, isso é muito lindo, tá? Eu quero que você preste bem atenção nisso, isso é muito lindo mesmo, essa ideia de R6 Sproul, ele diz assim, o mesmo Espírito que inspira a palavra age para iluminar a palavra em nosso benefício. Ele derrama luz sobre a luz original. Isso é maravilhoso, isso aí é frase para você colocar no stories do seu celular, para você colocar aí na página da sua rede social, né? E até mesmo colocar aí na porta da sua casa, né? O mesmo Espírito que inspira a palavra age para iluminar a palavra em nosso benefício. Por isso, nós não podemos dizer, eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo compreender o livro de Levíticos, o livro de Números, Ezequiel, eu não consigo compreender Daniel, nem Apocalipse, nem Crônicas, nem genealogia, de nada.
O Espírito, o mesmo Espírito que iluminou a palavra, ele age para iluminar a palavra em nosso benefício. Ele derrama luz sobre a luz original para que eu e você possamos compreender as Escrituras. Palmer Robertson, ele, na verdade, Edwin Palmer, né? Ele diz assim sobre isso também. Para adquirir conhecimento verdadeiro, não basta, pois, possuir clara revelação de Deus. O homem precisa também poder ver. E precisamente aqui é onde entra o Espírito Santo. Dá-se ao homem não somente um livro infalível, mas também olhos para que possa ler. Isso é muito lindo também, de Edwin Palmer, né? Quando ele diz que o homem só pode compreender as Escrituras, né? Não somente de forma revelativa, né? De revelação, mas o homem só pode compreender as Escrituras se o Espírito Santo, né, iluminar a sua mente. Parece que Paulo deixa isso bem claro, né, na sua primeira carta aos Coríntios, como ele diz, né, como ele mesmo diz, Paulo, né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, do coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o Espírito Santo, ele faz isso, né? Por isso que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, porque um cristão cheio do Espírito Santo, ele será iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que iluminou a palavra, iluminará a palavra para o nosso benefício, né? Ele jogará luz sobre a luz original para que nós possamos, então, compreender as Escrituras. Por fim, uma pessoa cheia do Espírito, ela também passa a desejar e buscar o fruto do Espírito. E dentre essas características, né, paz, longanimidade, bondade, né, domínio próprio. Então, tudo isso o cristão vai buscando, porque ele está cheio do Espírito Santo e ele vai, então, como consequência disso, desenvolver, né, de forma natural, nada forçado, né, o fruto do Espírito. Na igreja, os dons do Espírito são muitas vezes mais populares, isso é muito engraçado, né, do que o fruto, né? E eu disse isso algumas vezes, né, ou várias vezes no passado, né, para algumas pessoas que acreditavam nisso, né? Então, por que se valoriza tanto os dons e não o fruto? O fruto ele revela caráter, né? Ele mostra como a pessoa deve ser, como ela deve agir diante de Deus. Os dons, o benefício dos dons, né? Poxa, além de questionável, os dons deveriam servir as pessoas, né? E não como está sendo feito servindo a si próprio. Mas infelizmente as pessoas elas fazem isso, né? É fácil a gente ver pessoas orando por dons, pedindo batismo, pedindo línguas, pedindo revelações, né? E não orando nada para o fruto. O motivo disso também não é de difícil saber, né? Pois os dons nos falam de algo extraordinário e o ser humano ele gosta de algo extraordinário, algo que vem, né? Capacita ele com algo faz dele um Superman, uma Mulher Maravilha, né? Um Homem de Ferro, né? Então, ele busca mais isso porque é algo extraordinário, superior, né? É algo místico. O fruto, por outro lado, fala da rotina de evidenciar um caráter transformado, né, por Deus. É aquilo que vai sendo aplicado no dia a dia, que às vezes ninguém percebe, mas Deus vai fazendo com que essa pessoa, então, mostre a sua maturidade, né? Adquirindo aí ou então desenvolvendo este fruto do Espírito. Então, meus irmãos, finalizando a nossa aula de hoje, né? Há um só fruto, tá? Não existe frutos, há um só fruto, tá? Esse é o fruto do Espírito Santo, tá? Nós estamos falando, então, de um fruto que ele tem, vamos colocar, várias características, né? Ou como alguns gostavam de dizer no passado, vários gomos, né? Que podem ser desenvolvidos pelo cristão que assim busca a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, então, ela é a vida ideal do crente. Nada menos do que
do que isso é satisfatório diante de Deus, tá? Menos do que isso, tá? Não é satisfatório para Deus. O que Deus quer para nós, meus irmãos, para mim, para você, para todos os que estão nos assistindo, e aqueles que irão assistir ao longo da semana, que nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo, porque é o que Deus quer para nós, é a vida que Ele quer para nós, né? É o estilo de vida que Deus quer que nós tenhamos. Quando estamos cheios do Espírito, o mundo não brilha mais, né? O mundo não brilha mais para a nossa vida, não brilha mais para nós. Satanás não é tão ameaçador, não dá mais aquele, as pessoas não têm mais aquele medo de Satanás. A nossa fé não fica enfraquecida, né? Ser cheio do Espírito Santo é a garantia de uma vida cristã autêntica. Então, todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, que têm a plenitude, elas não têm medo do diabo, elas não têm medo mais do mundo, do que esse mundo possa causar. Por quê? Porque ela está sendo cheia do Espírito Santo, está sendo santificada, na verdade, santificada, ela está sendo vivendo a vida que Deus quis para ela desde o começo. Ela é convidada, então, para um relacionamento onde o próprio Deus vai conduzindo, né, de forma plena esse relacionamento, e ela vai mostrar isso no dia a dia, né? Quando deixamos o pecado se avultar em nossa vida, perdemos o que temos de mais valioso, que é a comunhão com Deus. O pecado, ele quebra a nossa comunhão com Deus, assim como foi feito com Adão e Eva, ele continua fazendo nos dias de hoje, quebrando, então, este elo de relacionamento entre Deus e o homem. Mas Cristo nos restaura quantas vezes for preciso. Se nós cairmos uma vez, Cristo nos restaura outra vez. Se nós cairmos 2 vezes, outras 2 vezes o Senhor nos levantará. Então nós precisamos entender que a vida do crente deve ser uma vida plena, né? O fruto do Espírito e a iluminação do Espírito devem ser coisas contínuas no processo de aperfeiçoamento do cristão. Ele deve viver abaixo desse padrão. Se ele viver abaixo desse padrão, é viver uma vida esvaziada de significado e propósito e simplesmente trágico, tá? Então o cristão deve buscar isso, deve buscar a plenitude do Espírito Santo, para que ele então desenvolva o fruto do Espírito, para que ele seja iluminado pelo Espírito, né? Para que ele então possa ser capacitado por Deus para obras específicas, e assim o nome do Senhor seja glorificado. Foi essa a nossa lição, meus irmãos, de hoje, nessa manhã. Espero que você tenha aprendido, né, como eu aprendi, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários e nós responderemos assim que o lermos, ou pode entrar no nosso e-mail, né, secretaria, na verdade, secretaria iph, né, @gmail.com, ou mesmo iphazul, né? Então iphazul@gmail.com. Aí você pode mandar a sua pergunta ali, ou mesmo pode ligar para a nossa igreja. Nós temos aí nossas informações, os telefones da nossa igreja. Pode nos ligar, pode conversar conosco, e nós certamente sentaremos e conversaremos sobre este tema tão importante para a vida do cristão. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor da igreja te encha todos os dias do Espírito dele, né? Que possamos então orar pedindo sempre a Deus para nos encher do seu Espírito, né? Em que não há contenda, há alegria e há gozo no Espírito Santo. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por esta aula. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo e nos ajude a viver na plenitude do Espírito, para podermos atingir os seus objetivos e glorificar o seu nome. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus te abençoe. A nossa igreja está de portas abertas, né, no culto presencial para recebê-los, sobre cadastro, claro, mas está pronto para receber vocês. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, deixar o sininho ativado para que você possa receber aí as programações da nossa igreja. Que Deus em Cristo abençoe você e sua família. Um abraço.